Ok, então, pessoal, nós vamos então fazer a aula de introdução à disciplina de planejamento agropecuário, e o objetivo principal dessa aula é falar da importância do planejamento, um pouquinho da minha experiência, né, nessa área, e falar disso. Eu acho que planejar com aquelas duas fotos que eu pedi para vocês analisarem lá no grupo da turma, vocês veem que é um tema extremamente importante e é isso que a gente quer abordar agora. Planejar num período em que as mudanças elas são muito rápidas e profundas é muito mais importante. Quando eu falo de planejamento, de mudanças rápidas e profundas nesse momento que a gente vive, né? Eu já estou passado dos 50 anos. Eu cresci numa casa que tinha um telefone preto, né? Que durante 50 anos minha família teve aquele telefone. E eu pergunto para vocês hoje, quantos celulares, quantos modelos de aparelhos celulares nós já tivemos, né? Então, a gente não sabe. Então, a ciência e a tecnologia estão muito avançadas. A gente pode pegar o exemplo das vacinas, né? Quanto tempo se gastava para fazer uma vacina? E agora, com esse esforço do mundo, né, dos cientistas do mundo, a gente conseguiu aí, o mundo conseguiu fazer essa vacina do coronavírus em curto espaço de tempo, principalmente por causa da tecnologia que a gente tem hoje, né? A comunicação, hoje a gente está falando com o mundo na mesma hora. Bom, então a minha experiência nessa área de planejamento, né, eu já comentei para vocês, é uma das áreas que eu mais atuo. E então eu venho trabalhando na FINS com essa disciplina há muitos anos, né? Na Emater eu trabalho com projetos agropecuários para agentes financeiros, a gente trabalha também com planejamento numa dimensão macro, né? Pensando no desenvolvimento do município e da região, né? Durante muitos anos eu coordenei projetos lá numa ONG que tem aqui em Mineiros, né? Tinha, né, a Fundação EMAS. Também participo da comissão própria de avaliação aqui da nossa escola, da nossa universidade. E, enfim, participei do grupo do plano diretor, tenho participado da construção dos PDIs da instituição, esse último também eu participei, tenho que atualizar aqui. Enfim, já participei de oficinas no Brasil, no exterior, né? Até nos Estados Unidos eu participei de uma oficina em 2000 e bolinha para trás. E o meu mestrado foi feito nessa área, né? Então, falar de planejamento, para mim, é muito bom e é uma coisa que eu vivo, respiro, né? E a questão do tempo, né? Quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando do tempo. O tempo, hoje, ele é diferente de outras épocas, né? Eu gosto de brincar, e principalmente quando a gente lida com comunidades tradicionais, né? A gente fala, o tempo dessa comunidade é outro, né? E às vezes, né, do campo, das pessoas que estão no campo, mas enfim, né? A gente vive hoje uma época que, desculpa, tudo é muito rápido, muito corrido, e a gente tem que ter essa visão de futuro, né? Prospectar, porque isso é que isso faz diferença, né? Bom, algumas reflexões, né? Eu acho que hoje eu quero provocar vocês. E será que o planejamento ele faz parte da nossa cultura, da cultura nossa dos brasileiros? Será que planejamento ele está ligado, né? Ele é só feito por pessoas que fizeram os melhores cursos nas melhores universidades, né? Os melhores MBAs, né? Somente as grandes empresas, os grandes executivos, as corporações têm que fazer planejamento? Será que as organizações, instituições, empresas precisam ter um departamento específico para fazer planejamento? Se planejar, né, se a gente está falando que é importante, é fundamental, parece ser tão difícil, parece que isso não faz parte da nossa rotina, né? Eu acho que isso são reflexões que eu coloco aqui para vocês, né? E aí eu trago algumas figurinhas que eu peguei da internet aí, né? Quando a gente fala em planejamento, né? Essa é muito engraçada, eu gosto dela. Essa nós já comentamos, né? Essa foi uma das que eu coloquei lá no grupo. Quando eu falo em planejamento, eu estou fazendo prospecção, né? É alguma coisa que eu quero fazer
ou amanhã, ou hoje à tarde, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui 10 anos, né? E para eu chegar nesse meu objetivo, que eu estabeleci um prazo, são muitos fatores, né, que eu tenho que considerar, né? Essa é outra figura que eu adoro e que eu coloquei lá também para que vocês fizessem uma reflexão, né? O cliente explicou que ele queria assim, né? E aí vai, né? E, enfim, é uma figura muito didática, né? Que demonstra claramente que não houve comunicação, que não houve entendimento, não houve sistematização, não houve registro, não houve organização, e deu no que deu, né? Não deu, não aconteceu da forma que se queria. Bom, se planejar é tão importante, por que parece ser tão difícil? Né? E eu volto a falar, a agronomia, ela é uma formação, uma profissão que está dentro lá do CREA, né? do CONFIA, o Conselho que regulamenta o exercício profissional das engenharias e da agronomia. Então, nós estamos ligados a uma área... Professora, tem gente pedindo para aceitar aí. Aceitar? Espera aí, gente. É. Eu faço. Eu vou ter que interromper? Não consigo. Ah, tá. Ok. Bom, então, continuando. Continuando aqui, então, eu estava falando, né, que a agronomia, então, ela participa aí do sistema CONFIA-CREA, e que, então, nós somos uma engenharia também, né? E que as engenharias, o objeto, né, o que a gente trabalha é elaborando projetos, executando projetos, coordenando projetos, né? Esse é o nosso objeto, né? E daí, então, nós que estamos formando em agronomia, né, os profissionais, essa coisa do projeto, ela tem que estar clara na nossa cabeça. Se um cliente te pede um projeto tal, você tem que estar preparado para fazer. E nós podemos elaborar projetos em diversas áreas, com diversos formatos. Agora, o que a gente tem que entender é que projeto, ele existe um roteiro, né, para ser elaborado, independente da área que for. E é disso que nós vamos falar, tá? Nós vamos falar de projetos nessa disciplina nos mais diferentes âmbitos e principalmente por conta da ementa, focando em projetos para crédito rural, tá? Que é o que pede a disciplina. Brasileiro, então, como eu disse, tem essa cultura do deixa a vida me levar, né? Então, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A lá Zeca Pagodinho, né? Não, isso é legal, porque isso é leve, mas no mundo corporativo não funciona assim, né? Na vida real, né? Então, a gente tem que ter esse conceito de planejamento bem dentro da nossa cabeça, né? bem formulado, né? Então, pegando o Hoffman, que é um teórico clássico aí, né, do planejamento dentro da nossa área, da agricultura, da agropecuária, ele fala que planejamento é um esforço humano, conjunto e organizado que consta de uma formulação sistemática e devidamente integrada que expressa uma série de propósitos a serem realizados dentro de um determinado prazo, levando em consideração as limitações impostas pelos recursos disponíveis, bem como as metas prioritárias definidas. Eu vou listar aqui algumas questões que eu acho importante. Conjunto e organizado, né? Se você são vários fatores que você tem que ter um grau de organização. E daí, se formular todos esses dados sistematicamente, ou seja, uma coisa depende da outra. Se eu falo de sistema digestivo, por exemplo, é a comida que eu coloquei aqui na boca, que eu mastiguei, que desce aqui, vai para o estômago, depois do intestino e sai. Qualquer problema que tiver nesse meio aqui, nesse percurso, vai dar problema. E o planejamento é assim também, né? Expressa aqui uma série de propósitos, né? Tem objetivo claro, né? Propósitos, objetivos claros, dentro de um prazo, né? O prazo, planejar é pensar o futuro. Pode ser hoje à tarde, amanhã, depois de um ano, 10 anos, 20 anos. Considerando o que eu tenho de recurso humano, financeiro, enfim. E, bem como as metas,
qual que é o primeiro, segundo, né? O quanto, tudo mensurável, tudo organizado, tá? E daí, pessoal, tudo isso é perfeitamente possível, né? Então, vocês já estão no nono período, com certeza vocês já fizeram já o projeto do TCC de vocês. Então, projeto na nossa vida é uma coisa rotineira que vai fazer parte cada vez mais agora enquanto profissionais. Então, assim, só pegando um pouco da minha experiência, né, profissional. Então, eu faço projeto para os bancos, né? Agora eu já estou com um projeto para submeter à Caixa Federal de Pronaf, de uma política pública, que nós vamos falar muito disso também. A gente faz o projeto, que é o nosso plano anual de trabalho, junto com várias instituições, pensando no desenvolvimento da agricultura familiar em Mineiros. Eu faço projeto, que eu presto consultoria na área de paisagismo, então eu faço projetos para implantação de jardins, projetos na área educacional, né? Para eu trabalhar com vocês uma disciplina, eu faço os projetos para a disciplina, da disciplina, o plano da disciplina, né? Enfim, tá? Então, como eu disse, fazer projetos para nós tem que ser algo assim muito, 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 tem que ser comum, tá? E tem, né, nessa fala inicial da disciplina, quando eu estou aqui, né, conversando com vocês, abordando a questão do planejamento, a gente não poderia esquecer do clássico aí, né, que é Alice no País das Maravilhas. No momento do filme, do livro, Alice pergunta para o gato, né, você pode me ajudar? E o gato responde, sim, pois não. E Alice, para onde vai essa estrada? E o gato, para onde você quer ir? Alice, eu não sei, eu estou perdida. E o gato, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Muito bem, galera. Deixa eu só parar.